Ah, mas me fala alguma coisa sobre mim, Léo. Então, nada melhor que começar com uma pedrada. Mas do bem. Sartre, em sua obra A Transcendência do Ego, trouxe uma questão muito interessante que eu poderia dizer que ali, naquele instante, ele falou sobre mim e sobre você. Por quê? Porque o nome do livro é essa coisa estranha, né? A Transcendência do Ego. Mas muito basicamente, do que ele fala? Ele fala da relação do sujeito com o objeto. Que raios é sujeito? Que raios é objeto? Sujeito é você, sujeito sou eu, e objeto é tudo aquilo com o qual você interage no mundo, com o qual você conhece, desde lugares, desde percepções, desde coisas, até mesmo pessoas, porque o objeto ali, nesse sentido, não é algo pejorativo, sabe? As relações que a gente faz hoje, tratar as pessoas como objeto, a questão não é essa. É o termo que ele usou para falar sobre você e sobre as coisas com o qual você interage no mundo. Vou te dar um exemplo. Ó, presta atenção, essa caneca aqui. Quando você olha para essa caneca, você está contemplando, você está procurando entender essa caneca, esse objeto. Aqui fica mais fácil de entender o que que é um objeto, né? Você olha para ela. Mas à medida que você olha aqui, você não vê o outro lado, óbvio, mas quando eu viro, você contempla o outro lado da caneca, mas esse lado daqui fica escondido de você, e quando eu faço isso, a mesma coisa, você não vê o interior da caneca, e quando eu faço isso, você não vê o fundo da caneca, pelo lado de fora, correto? Beleza? Qual é a questão que Sartre está abordando? Ele está dizendo que a relação do sujeito com o objeto, ou seja, de você conhecendo tudo que está ao seu redor, contemplando, entendendo, fica nessa relação de sujeito-objeto no sentido de que tudo que você olhar, contemplar e entender será parcial. Não tem como você olhar a essa caneca que eu te mostrei e, numa perspectiva dela, você ter a visão do todo. Mas você pode falar, poxa, Léo, mas quando eu olho um lado da caneca, eu já consigo ter uma ideia de como é o outro lado, e quando você mostra, lá, entendi. Então, a questão que de imediato, naquele instante, você observa, que você conhece, você só vê uma parte, você só entende por uma parte. O restante da caneca, o restante das coisas que você está contemplando, entendendo, é pura abstração. Você abstrai para compreender o todo. É um exercício que o nosso cérebro faz. Você se conhece? Para Sartre, não. Eu me conheço. Então, e outra pergunta aqui. Às vezes você reflete sobre você mesmo, não é? Bom demais. Interessante que a palavra reflexão, refletir, é dobrar sobre si, é você voltar para suas próprias emoções. E agora a gente junta as coisas. A ideia do Sartre, da relação de sujeito-objeto, e eu citei o termo refletir, que é dobrar sobre si. Então, nesse exercício, para Sartre, quando você reflete, ou seja, quando você dobra sobre si, quando você direciona a sua consciência não mais para fora, mas para dentro, o sujeito que é você deixa de ser sujeito e se torna uma outra coisa. E essa coisa vem a ser o ego. Lembra do título? A transcendência do ego? O ego, para Sartre, nesse sentido, nessa obra, é essa parcialidade. Por que parcialidade? Porque assim como você olhou a caneca que eu te mostrei e não consegue por, sabe, é impossível contemplar o todo, como que você pode concluir, como que eu posso concluir aqui na minha infinitude, que quando eu olho para dentro de mim, sendo que eu tenho, né, centenas de milhares de dimensões muito mais complexas e mais densas do que uma caneca, como é que eu vou olhar para dentro de mim e falar assim: "É, eu me contemplei, eu me conheço". O ego, que no grego eu, esse eu significa que quando eu olho para mim, é uma coisa que é particular, porque ninguém convive mais comigo mesmo do que eu, só que quando eu olho para mim, ainda assim é parcial. Exemplo disso, pensa que se você, né, se eu me conhecesse, falar de mim, me conhecesse por inteiro mesmo, falar assim: "Eu me conheço, sou brabo, sou sinistro". Pô, então para que eu estar, sei lá, diante de um psicólogo? Para que então eu vou estar ali conversando com um sacerdote religioso? Para que eu vou estar me abrindo com um amigo, esperando que ele ou ela traga alguma coisa ali, alguma perspectiva para poder me ajudar? E nisso vem a beleza da coisa, que pode se tornar algo ruim ou bom, dependendo de como você maneja isso para sua própria vida. Que mais uma vez o título, a transcendência do ego. Você entendeu que ego é esse eu, que é uma visão parcial que você tem sobre você mesmo. A partir do momento que você se conhece, que eu me conheço, eu seria um tolo, um idiota se eu me conhecendo por inteiro, sabendo que eu sou, de fato, como se eu tivesse esquadrinhado todos os meus sentimentos, emoções, traumas do passado, traumas presentes. Eu não sou esse dono de mim mesmo, não. Queria, mas eu não posso, não consigo, não dá. Mas eu tô aqui para tentar ficar na manutenção do meu eu, das minhas emoções, aos trancos e barrancos,
A gente vai tentando. E como é que esse eu, então, transcende? Esse eu meu transcende na minha vivência com outras pessoas. E como isso acontece? Pensa que nós, enquanto espécie, assim como a gente precisa beber água, já que a gente é um bicho, é um ser sociável, que a gente precisa da parcialidade de terceiros que se aproximem, que a gente permite que se aproxime da gente. Nós influenciamos e somos constantemente influenciados. Só que essa é a beleza de ser humano que a gente, às vezes, na maioria das vezes, né, não entende o quanto que isso é necessário. Que o que você tem sobre você é parcial e que você se constitui à medida que você convive com as pessoas que você deixa se aproximar de você. Aí a importância de você colocar as pessoas certas ao teu redor. Mesmo que nenhuma das pessoas ao nosso redor venha com uma placa dizendo você é a pessoa certa para mim, até porque você não tem essa placa para a vida das outras pessoas. Você pode se achar o certo ou a certa para ela. E quem disse? Então, nesse sentido, quem que você está permitindo que esteja tão próximo de você assim, para que essa pessoa tenha esse poder sobre você para te influenciar, para jogar ideia, dar papo no teu ouvido, consciente ou não, você vai ser influenciado daquilo. Eu sou. Em última instância, eu acredito que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. Entretanto, existem inúmeras vozes que nós permitimos que cheguem até os nossos ouvidos, que cheguem até aqui e sirvam como temperos, como ingredientes nesse grande caldo que é a sua decisão, a sua escolha para ser tomada. Consegue entender o quanto que isso é grave? Ou pode se tornar grave? Ou pode se tornar muito bonito também? É aí que vem um ponto. Quem está do teu lado? Outro ponto. Quem é você influenciando na vida de outras pessoas também? Porque a gente não pode só se colocar no lugar de vítima. Você está sendo legal também? Nos círculos sociais que você está inserido também? Você é uma daquelas 5 pessoas que é média que forma a opinião daquela outra pessoa lá. Então, seja uma boa pessoa. Para ver se a gente tenta viver uma vida com mais qualidade possível, emocionalmente. É uma vida que, no final das contas, vale a pena ser vivida.